Olá, vamos iniciar hoje a discussão do capítulo 3 do livro As Regras do Método Sociológico. Este capítulo tem por título geral Regras relativas à distinção entre normal e patológico. É de conhecimento público que Durkheim identifica a necessidade de uma ciência da sociedade. Para ele, é necessário que se compreenda a sociedade com a mesma objetividade atingida pelas pesquisas na área das ciências naturais, ou seja, no campo das ciências naturais. Para ele, a biologia, por exemplo, conseguiu estabelecer procedimentos fundamentais para compreender objetivamente o seu objeto de estudo. É necessário que no terreno da sociologia se faça a mesma coisa. Daí, Durkheim reivindica para as ciências humanas, ou mais particularmente para a sociologia, o mesmo grau de objetividade que se atingiu nas pesquisas nas ciências da natureza. Neste sentido, não será estranho, neste capítulo 3, que Durkheim recorra frequentemente à biologia para estabelecer paralelos com aquilo que acontece no organismo social. Lembremos que, a exemplo do que acontece nas ciências da natureza, para Durkheim, a sociedade é um grande organismo vivo, organismo este cujas partes estão interconectadas, e quanto mais estas partes estiverem interconectadas em harmonia, a saúde da sociedade será a melhor possível, assim como a saúde de um indivíduo é a melhor possível quando todos os seus órgãos funcionam adequadamente. No entanto, se ficássemos presos às comparações que continuamente Durkheim realiza com a biologia para realizar as suas pontes com a sociologia ou com a sociedade, tornaríamos esta exposição bastante estéril e bastante árdua para quem quiser compreender este capítulo 3. Razão pela qual vamos nos deter ao essencial, aquilo que permite uma maior clareza dos objetivos perseguidos por Durkheim neste capítulo. Como se trata de um capítulo longo, vamos dividir a nossa exposição também em 3 partes. Observemos, inicialmente, que Durkheim está procurando compreender o que é o normal e o patológico no interior da sociedade. Por outras palavras, o que é que garante a boa saúde da sociedade e o que é que deve ser extirpado, eliminado da sociedade, a fim de que ela possa dispor de uma saúde adequada. Portanto, a fim de que o seu funcionamento possa ser o mais harmônico e saudável possível. Para encaminhar esta discussão, ele trava, inicialmente, um debate com aqueles que acreditam que a ciência em nada pode contribuir com a prática. Para Durkheim, se a ciência não pudesse contribuir com a prática, seria totalmente inútil parar para investigar a vida social. Ele observa ainda um erro bastante recorrente de se operacionalizar muito mais com a ideia do que se gostaria que a sociedade fosse, ou o que se imagina que a sociedade poderia ser, do que compreender a sociedade na sua estrutura fundamental, compreender a sociedade, a vida social, naquilo que ela é. Daí que ele abre a sua discussão com a seguinte passagem: a observação
confunde fatos que são o que devem ser e os que deveriam ser de outro modo. Os fenômenos normais e os fenômenos patológicos, ou seja, aquelas manifestações que são saudáveis para a sociedade e aquelas que podem comprometer a existência saudável de uma determinada sociedade. Se eles, ou seja, os fenômenos normais e os fenômenos patológicos, se eles, em certa medida, são da mesma natureza, e são da mesma natureza porque eles brotam da mesma estrutura da sociedade. Tanto a saúde quanto a doença estão ligadas à estrutura do organismo vivo. Não estão à margem do organismo vivo, são intrínsecas ao organismo vivo. Se eles, em certa medida, são da mesma natureza, não deixam de constituir duas variedades diferentes. A ciência dispõe de meios que permitam fazer esta distinção. Para Durkheim, a ciência ela está em condições de estabelecer o que é uma sociedade saudável e o que são os elementos patológicos de uma sociedade. Lembremos que o foco da atenção de Durkheim são as instituições. Portanto, ao investigar a sociedade, ele está procurando compreender como que, em determinado momento da existência de uma sociedade, as instituições podem estar plenas de saúde, ou então elas podem estar debilitadas e não atenderem mais às necessidades do organismo. Mas pode ocorrer também, lembremos os capítulos anteriores, que muitas vezes se considera que uma instituição não está à altura de atender às necessidades sociais, não porque aquela instituição deixou de ser benéfica à sociedade, e sim em razão de que os indivíduos não estão conseguindo compreender a finalidade para a qual aquela instituição continua se mantendo presente. Durkheim observa que a ciência se vê, assim, destituída ou quase deficiência prática, não tendo grande razão de ser, caso ela não consiga estabelecer ou viabilizar uma compreensão da sociedade e a possibilidade de intervenção na sociedade. Para ele, a ciência, ela estabelece o caminho que permite conhecer o real. E conhecendo o real, a ciência pode servir à vida. Portanto, a ciência pode servir à sociedade. Quanto mais objetivo for o conhecimento, mais a ciência obtida através deste conhecimento objetivo, portanto, quanto mais objetivo for o conhecimento, quanto mais científico for o conhecimento, ou quanto mais científica for a análise, teremos as condições de escolher os melhores objetivos que permeiam ou que perpassam a possibilidade da existência de uma sociedade sã, de uma sociedade saudável. Neste sentido, a ciência para Durkheim é capaz de nos guiar a fins superiores. É importantíssimo resgatar esta ideia de Durkheim. Pode-se discordar da leitura durkheimiana de procurar estabelecer leis sociais gerais ancorados ou ancoradas na compreensão que ele tem da biologia e das ciências da natureza. Mas não se pode negar a Durkheim o seu esforço de combater aquelas formas que encaminham o pensamento para a desrazão ou o afastamento da razão. Durkheim é um defensor da ciência. Ele quer compreender objetivamente o mundo. Ele parte do princípio de que é possível compreender
o real, tal como o real está estruturado. Nesse sentido, ele é bem diferente dos pós-modernos, que trabalham fundamentalmente com a ideia de narrativas. A única coisa que os pós-modernos fazem com esta ideia da narrativa é fornecer elementos para o pensamento da extrema-direita e fazer com que esta extrema-direita professe o valor ou processe, então, a ideia de que cada um tem a sua verdade e que, portanto, cada um tem direito a expor as suas ideias como quiserem, desprezando totalmente a objetividade que está presente no mundo. Daí que se degringola para a ideia de que a Terra pode ser plana. Prosseguindo com Durkheim, ele observa, com efeito, tanto para as sociedades como para os indivíduos, a saúde é boa e desejável. Aqui ele já está fazendo a ponte entre a sociedade e a biologia do ser humano, a estrutura biológica do ser humano. É uma comparação que vai percorrer todo este capítulo 3 e que, por vezes, torna bastante difícil saber onde é que Durkheim está querendo chegar com a sua reflexão. Com efeito, tanto para as sociedades como para os indivíduos, a saúde é boa e desejável. A doença é algo ruim e deve ser evitada. Se encontrarmos, portanto, um critério objetivo inerente aos fatos mesmo, que nos permita distinguir cientificamente a saúde da doença nas diversas ordens de fenômenos sociais, a ciência será capaz de esclarecer a prática, portanto, a ação necessária, sem deixar de ser fiel a seu próprio método. Presentemente, ela só é capaz de fornecer-nos indicações gerais. Aqui Durkheim está colocando duas questões. A primeira delas, a ciência é capaz de nos orientar no mundo. Ela é capaz de nos levar a um conhecimento da sociedade e apontar caminhos para uma melhor intervenção na sociedade. Não cabe ao cientista, na leitura de Durkheim, fazer isto, mas o cientista fornece o conhecimento que pode ser apropriado pelos homens de ação. O segundo ponto que Durkheim está destacando aqui é que trata-se ainda, a sociologia é uma ciência, naquele momento, era uma ciência extremamente jovem. Daí que, naquele momento, a ciência só podia fornecer algumas indicações gerais. Lembremos que, para Durkheim, na medida em que esta ciência amadurecesse, ela poderia ir fornecendo cada vez mais um conhecimento mais pleno da vida social, da estrutura da vida social, do caráter das instituições, da finalidade das instituições e também de como as sociedades se transformam, mantendo a sua harmonia interna. Para Durkheim, a doença tem, por consequência, um enfraquecimento do organismo. Só que ela não é a única a produzir este resultado. Aqui ele está, mais uma vez, comparando o organismo social com o organismo biológico. Assim como no organismo biológico a doença debilita a este organismo, no caso da sociedade compreendida como um grande organismo, a doença também debilita a sociedade. Ora, que doença pode estar presente no interior da sociedade para debilitá-la? Uma delas é o enfraquecimento da consciência coletiva e a desconsideração em relação da importância que tem as instituições para a vida coletiva. Lembremos que nem sempre os indivíduos compreendem para que servem as instituições, ou então qual é a finalidade das instituições.
Observemos, por exemplo, um hábito muito recorrente entre os indivíduos, que é a de propalar a ideia de que a política não serve para nada, que odeia política, que não tem o mínimo interesse pela política e que, se dependesse deste indivíduo, ele colocaria uma bomba no parlamento e eliminaria o parlamento. A postura de Durkheim é de tentar compreender por que este indivíduo, socialmente, ele desconsidera a importância da instituição para resgatar exatamente na consciência coletiva a força da instituição. Não é porque um indivíduo detesta a instituição ou indivíduos em massa detestem uma instituição que esta instituição deixou de cumprir a sua finalidade histórica. É necessário verificar por que este ódio coletivo à instituição se faz presente, e mesmo se aquela instituição não precisaria se adaptar aos tempos presentes para responder aos anseios necessários de uma boa vida coletiva, de uma vida coletiva saudável. Ainda que faça comparações com o organismo biológico, Durkheim entende que é muito mais difícil extrair uma compreensão objetiva da realidade do que extrair uma compreensão objetiva do organismo humano. Em sociologia, diz ele, não temos o ponto de referência de que dispõe o biólogo, a saber, o número da mortalidade média. Não sabemos sequer distinguir com exatidão simplesmente aproximada em que momento nasce uma sociedade e em que momento ela morre. Ou seja, em que momento surge uma sociedade e em que momento ela vai fenecendo progressivamente de tal modo a dar nascimento a uma outra configuração social. Para Durkheim, portanto, os acontecimentos que se produzem no curso da vida social e que se repetem mais ou menos identicamente em todas as sociedades do mesmo tipo, são demasiadamente variados para que seja possível determinar em que medida um deles pode ter contribuído para apressar o desenlace final. Portanto, a estrutura social é complexa. Observemos também que, embora Durkheim esteja procurando estabelecer leis gerais que regem a sociedade, ele não está dizendo que todas as sociedades são idênticas. As sociedades possuem as suas particularidades. O que podemos encontrar é basicamente os mesmos elementos que mantêm o corpo social vivo. E estes elementos são, em geral, as instituições. Retomemos, pois, esta passagem de Durkheim para ver como que ele está identificando diferenças entre as sociedades, ainda que elas possam ter características comuns. Os acontecimentos que se produzem no curso da vida social e que se repetem mais ou menos identicamente em todas as sociedades do mesmo tipo, são demasiadamente variados para que seja possível determinar em que medida um deles pode ter contribuído para apressar o desenlace final. E este desenlace final é o esgotamento de uma determinada estrutura social e o surgimento de uma nova estrutura social. Nesse sentido, é necessário ter muito cuidado com os raciocínios dedutivos, ou seja, aqueles que procuram extrair uma identidade absoluta entre fenômenos distintos ou apenas entre fenômenos que se aparentam idênticos. Raciocínios dedutivos, para Durkheim, podem ter apenas o valor de conjecturas. É necessário que a ciência avance para que se compreenda o limite da dedução. Lembremos que, antes de chegar à dedução, é necessário uma observação rigorosa do fenômeno que está sendo estudado.
Para Durkheim, o erro comum de definições é querer atingir prematuramente a essência dos fenômenos. Proposições podem ser provadas se a ciência. Proposições só podem ser provadas se a ciência já estiver suficientemente avançada. Aqui, Durkheim está atentando para a necessidade de se escapar das observações ligeiras que conduzem a conclusões ainda mais rasteiras. Para ele, como os indivíduos vivem na sociedade, eles acreditam que sabem o que a sociedade é. A consequência disto é que muitas vezes extraem uma compreensão totalmente equivocada da sociedade, uma vez que esta compreensão está pautada pelo senso comum. Daí a afirmação de Durkheim de que o erro comum de definições é querer atingir prematuramente a essência dos fenômenos, ou seja, tratar a aparência como sendo a essência, quando, na verdade, a essência ela vai revelar uma estrutura, ou, pelo menos, uma composição da vida social, ou uma estrutura da vida social bastante distinta daquela que a impressão imediata fornece no plano da subjetividade. Portanto, proposições só podem ser provadas se a ciência já estiver suficientemente avançada. Em vez de pretendermos determinar de saída as relações do estado normal e de seu contrário, portanto, do estado normal e o seu contrário é o estado patológico, em vez de pretendermos determinar de saída as relações do estado normal e de seu contrário com as forças vitais, busquemos simplesmente algum sinal exterior imediatamente perceptível, mas objetivo, que nos permita distinguir uma de outra dessas duas ordens de fatos. Ou seja, se é necessário observar os elementos mais externos de uma realidade, é necessário também apenas reter aqueles que possam garantir um caminho em direção à objetividade da compreensão. Durkheim observa ainda que todo fenômeno sociológico, assim como todo fenômeno biológico, é suscetível de assumir formas diferentes, embora permaneça essencialmente ele próprio, uma vez que esses fenômenos possuem uma estrutura interna. Essas formas podem ser de duas espécies gerais em toda a extensão da espécie, pelo menos na maior parte deles, e, se não se repetem identicamente em todos os casos nos quais se observam, variam de um sujeito a outro em limites muito próximos. Lembremos que ele não está dizendo que todas as sociedades têm estrutura idênticas, mas que as sociedades possuem estruturas próximas. Esta comparação que ele está procurando estabelecer aqui entre o terreno das manifestações biológicas e aqueles da sociedade. Observa ele ainda que estamos em presença de duas variedades distintas de fenômenos que devem ser designadas por termos diferentes. Quais são as duas variedades distintas de fenômenos que devem ser designadas por termos diferentes? É o fenômeno em seu estado normal e o fenômeno em seu estado patológico. Portanto, chamaremos normais os fatos que apresentam as formas mais gerais e daremos aos outros, portanto, aos fenômenos anormais patológicos, o nome de mórbidos ou patológicos. O tipo normal, prossegue Durkheim, o tipo normal se confunde com o tipo médio. Todo desvio em relação a esse padrão da saúde é um fenômeno mórbido. O tipo médio é a matéria imediata da ciência. Portanto, a ciência da sociedade vai procurar
compreender aquilo que é basicamente regular no interior da sociedade ou aqueles comportamentos médios que garantem a saúde da sociedade. Aquilo que escapa ao desenvolvimento da saúde da sociedade ou aqueles comportamentos coletivos que comprometem a existência da sociedade devem ser encarados como comportamentos coletivos mórbidos. Portanto, deve-se compreender como é que se encontra o caminho para extirpá-los. Observemos um dado bastante comum. No caso da sociedade brasileira, o normal é que se defenda o caráter democrático das instituições. A consciência coletiva, em geral, aceita a democracia, ainda que seja a democracia formal burguesa, como algo normal ou como algo que deva ser defendido. No entanto, 25% ou uma parte da população brasileira acredita que é melhor a ditadura do que a democracia. Estes 25%, em uma leitura durkheimiana, significariam, basicamente, o elemento patológico, ou seja, aquele elemento que procura destruir a normalidade que mantém o organismo social vivo e substituir a saúde da sociedade por um outro estado no qual prevaleça, por exemplo, a violência ou a evocação da violência. Lembremos que Durkheim está em busca da harmonia e não da violência. Neste sentido, a defesa da ditadura seria uma manifestação patológica no interior da sociedade, uma vez que a maior parte da consciência coletiva entende que o referencial democrático é saudável para a existência daquela sociedade. Prossegue Durkheim, observando que o fisiologista estuda as funções do organismo médio e o sociólogo não deve se comportar de uma maneira diferente. Uma vez que se sabe distinguir as espécies sociais uma das outras, é sempre possível descobrir qual a forma mais geral que apresenta um fenômeno numa espécie determinada. Um fato só pode ser qualificado de patológico em relação a uma espécie dada, ou seja, são aqueles comportamentos desviantes que prejudicam a saúde do organismo. As condições da saúde e da doença não podem ser definidas em abstrato e de maneira absoluta, uma vez que as sociedades também se transformam. Cada espécie tem sua saúde, porque tem seu tipo médio, que lhe é próprio. Aqui ele está sempre colocando elementos da biologia para encaminhar a sua reflexão no terreno da sociologia. Ou seja, no terreno da biologia, existe a possibilidade de identificar o normal e o patológico. O patológico é aquilo que se desvia do tipo médio. No terreno da sociedade, é possível também identificar o que é o patológico, aquele comportamento que se desvia da consciência coletiva saudável da sociedade. E prossegue Durkheim. É necessário renunciar na sociologia a um hábito muito difundido de julgar uma instituição, uma prática, uma máxima moral, como se elas fossem boas ou más em si mesmas, e por si mesmas, para todos os tipos sociais, indistintamente. Situação que ocorre em geral quando não se tem a devida compreensão do que são as instituições. Portanto, o pensamento rasteiro leva a esse esforço de considerar a instituição em si, independente da estrutura social a qual aquela instituição pertence. O ponto de referência, prossegue Durkheim, o ponto de referência em relação ao qual se pode julgar o estado de saúde ou de doença
varia com as espécies. Pode variar também para uma única e mesma espécie, se esta vier a mudar. Do ponto de vista puramente biológico, o que é normal para o selvagem nem sempre o é para o civilizado e vice-versa. Selvagem aqui, Durkheim está considerando aqueles povos que ainda não estão inseridos dentro da civilização europeia, ou seja, aqueles que praticamente estavam à margem da sociedade industrial. É uma terminologia que era bastante recorrente na virada do século XIX para o século XX. Mas é sempre importante observar que esta terminologia ela acabou sendo problematizada ao longo do século XX, dado o caráter preconceituoso que também permeava esta separação entre selvagem, conceitualmente, esta separação entre selvagem e civilizado. Se produzem, há sobretudo uma ordem de variações que é importante levar em conta, porque elas se produzem regularmente em todas as espécies. São aquelas relacionadas à idade. Aqui, mais uma vez, ele volta à biologia para fornecer um elemento que vai lhe ser útil mais adiante. A saúde do velho não é a do adulto, assim como esta não é a da criança. E o mesmo ocorre com as sociedades. Um fato social não pode, portanto, ser dito normal para uma espécie social determinada, a não ser em relação a uma fase na qual está aquela espécie, ou seja, uma fase na qual está a sociedade. Em consequência, para saber se ele tem direito a essa denominação, ou seja, ser considerado normal ou patológico, não basta observar sob que forma ele se apresenta na generalidade da sociedade que pertencem a essa espécie. É preciso também ter o cuidado de considerá-la na fase correspondente de sua evolução. Portanto, não existe uma sociedade em abstrato para Durkheim. É necessário analisar a sociedade no momento em que ela existe. É somente compreendendo a estrutura da vida social, no momento em que aquela estrutura existe, que é possível detectar se uma instituição ela ainda cumpre ou não a finalidade no interior da vida social, se aquela instituição continua a ser saudável ou não para aquele estágio atingido pela sociedade, se aquela instituição ela está fomentando um estado patológico ou não no interior de uma determinada sociedade, à luz do estágio que ela atingiu. Portanto, é necessário considerar que a doença faz parte do organismo, mas é necessário ver também se aquilo que se considera ser uma doença no interior da sociedade efetivamente é uma doença. Se, por exemplo, falar que uma instituição não serve para nada, indica que realmente aquela instituição se tornou anacrônica para a estrutura daquela vida social, ou se simplesmente os indivíduos não estão compreendendo a importância daquelas instituições para a vida social, no caso de Durkheim, para a existência harmônica da vida social. Observemos, portanto, que este primeiro item, Durkheim está profundamente preocupado em colocar a necessidade de se identificar o que é o normal e o patológico no interior da vida social, ou ainda identificar que no interior da vida social podemos encontrar tanto o estado normal como o estado patológico, assim como acontece na biologia, quando ela estuda os seres vivos, os organismos vivos. Os organismos
biológicos. A biologia, ela vai identificar o que é o tipo médio daquela espécie e o estado normal daquela espécie e o que é o estado patológico daquela espécie, ou seja, o estado que pode comprometer a existência daquela espécie e mesmo identificar se aquela espécie chegou ao seu tipo limite de desenvolvimento e que se está preparando o surgimento de uma transformação no interior daquela mesma espécie. Estas comparações, ainda que árduas, elas são fundamentais para Durkheim, a fim de que ele fortaleça o seu raciocínio de compreensão do que são as instituições e do que são as instituições saudáveis para uma determinada estrutura social, ou então do que são instituições que merecem desaparecer do interior de uma determinada estrutura social, dando lugar para outras instituições que restabeleçam o caráter saudável do organismo. Com estes elementos mais gerais, Durkheim encerra a discussão desta primeira parte do seu texto, que está nas regras do método sociológico, ou seja, o capítulo 3, no qual está discutindo a distinção entre as regras do método e a distinção entre o normal e o patológico. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas. Assinem nosso canal, divulguem nossos vídeos, caso os julguem de interesse, e de nossa parte continuaremos aqui em nosso trabalho em defesa da sociologia. Até uma próxima.